Olá, meus irmãos. Meu nome é Lucas Cavalheiro e é um prazer enorme de estar aqui novamente no Grupo Servir, ao convite da nossa querida irmã Marli. Esse grupo que tanto está levando, o Evangelho à luz da doutrina espírita para todas as casas, para todos os lares e para todos os corações dessas pessoas que nos assistem. Então, hoje a proposta do estudo, o tema é a pandemia não foi por acaso, não é por acaso. Mas a gente tem que parar e analisar, de antes, de falar sobre a pandemia em si, falarmos um pouco da transição planetária. Né? Transição planetária, transição vem de modificação planetária, planeta. Então, a modificação do nosso planeta. Mas, Lucas, por que nosso planeta está em modificação, então? Deus ele cria na mesma proporção os planetas e os espíritos. Então, nós temos uma escala evolutiva. Nós fomos primitivos, estamos em provas e expiações e caminhando para a regeneração. O nosso planeta é a mesma coisa. O nosso planeta ele já foi primitivo, ele é provas e expiações e está passando, está caminhando para a regeneração. Mas como se dá essa modificação, as trocas de características, de provas e expiações para a regeneração? Eu gosto de dar um exemplo como se fosse a nossa casa. A gente vai reformar a nossa casa, vai pintar, vai deixar ela mais arejada. O que vai acontecer? Vai gerar uma verdadeira bagunça. Vai gerar um verdadeiro tumulto. Eu vou ter que empurrar os móveis, eu vou ter que colocar lona, vai ser uma bagunça no chão, vai ser uma sujeira, mas para a reforma. Mas para reformar essa minha nova casa, deixar ela mais bonita, mais arejada. Esse é o nosso planeta. Ele está em reconstrução, ele está em modificação, remover as características de provas e expiações para colocar as características de regeneração. Às vezes a gente acha que está tudo uma verdadeira bagunça, é porque a nossa visão é muito pequena, é muito primitiva, ainda é muito periférica. A visão do Cristo, do nosso mestre planetário, é macro, é uma visão ampla. Ele é o nosso arquiteto planetário. Ele sabe por que se está destruindo ali, ele sabe por que está sendo removido aquilo ali, porque isto está dentro de um planejamento já acordado para ter essa modificação. Como diz Bittencourt Sampaio, como diz Bezerra de Menezes, Jesus está no leme. Na música de Tim Vanessa, com Jesus no leme, meu barquinho a navegar, não há tempestade, não há vendaval, nada que me impeça de chegar ao porto amor. O que quis dizer? É que Jesus ele está na direção, ele está ali no leme, direcionando o nosso planeta. Aí a gente começa a refletir sobre a pandemia. Será que nós, espíritas, cristãos, estamos adentrando nesse barquinho para a regeneração? No meio de um turbilhão de emoções, de sentimentos, de dores, sofrimentos, no meio de tantas dificuldades, tantas dores, tantos choros, tantas perdas. Será que nós estamos propagando a verdadeira mensagem do Cristo nesse caos? Porque somos espíritas, porque somos cristãos. Será que nesse caos, ou eu sou aquela pessoa que espalha fake news? Será que nesse caos eu me esqueço como a doutrina espírita ela é resumida em ciência, filosofia e religião? Se ela é ciência, será que eu estou me comprometendo com essa ciência que o próprio Kardec nos colocou a par de que se ele fugisse um pouco dentro da doutrina, se ele se perdesse, que nós pudéssemos seguir a ciência? Será que nós espíritas estamos sendo espíritas dentro do centro espírita ou dentro da pandemia? Será que nós estamos derramando uma positividade tóxica, não tendo uma empatia com a dor do meu próximo? Porque a pandemia é um processo natural de uma transição planetária. São modificações necessárias para o planeta. Mas, dentro dessa pandemia, devemos refletir como nós estamos
passando por ela e como vai ser o pós? Será que eu vou sair uma pessoa melhor? Será que eu vou sair uma pessoa que visualiza a dor do meu próximo como a minha dor? Será que eu vou ser uma pessoa que estou derramando positividade tóxica? Ah, não, meu irmão. Que isso? Né? Não precisa chorar. Você perdeu um ente querido, perdeu uma pessoa, mas isso é normal. Não, meus irmãos. A dor da perda é uma dor significativa. Sabemos que vamos passar por essa dor. Mas não é essa ação, não é essa atitude que um verdadeiro espírita deve ter para um outro irmão. Mas sim um sentimento de compaixão, de abraço, de fraternidade. Olha quantas pessoas desencarnaram dentro dessa pandemia. Olha quantas pessoas tiveram perdas, quantas famílias foram dizimadas. Como nós estamos, né, colocando a ajuda a par para essas pessoas. Será que a nossa mão está sendo uma mão amiga? Será que a nossa mão está sendo a mão de um sirineu? De um bom samaritano? Será que a nossa mão está sendo uma mão sem preconceito, sem uma positividade tóxica, sem nenhum julgamento? Será que a nossa mão está ajudando? Está sendo uma mão fraterna? Ou está sendo uma mão, né, dentro da parábola do bom samaritano, daquele levita? Ou está sendo uma mão daquele religioso que passou? Porque o bom samaritano, ele teve aquela mão do Cristo. Ele ergueu. Ele ajudou. Ele teve compaixão. Ele não virou para aquela pessoa, né, para aquele homem caído de Jericó, de Jerusalém para Jericó, e visualizou como: meu irmão, isso é normal, fica tranquilo, essa dor vai passar. Não, ele pegou aquele meu irmão e cuidou. Então devemos visualizar como nós estamos atuando, as nossas ações perante essas dificuldades que está tendo. Muitas pessoas pensam que já estavam planejadas todas as pessoas que iriam desencarnar na pandemia. Meus irmãos, não é bem assim. E aquelas pessoas que não respeitaram, né, toda a forma preventiva, né, de você se contaminar com o próprio Covid. E aqueles meus irmãos que tiveram negação a todo um tratamento sério pela ciência de uso de máscara, de álcool, né, de afastamento, toda a precaução. Porque, meus irmãos, quando você utiliza da ciência para o trabalho de sociedade, você também começa a trabalhar a fé raciocinada, ensinada e colocada por Kardec. Como é que nós estamos? Porque muitas pessoas pensam: todos que desencarnaram já eram para desencarnar. Já estavam no planejamento reencarnatório. Vamos lá nas obras de André Luiz, como ele foi classificado, como Lísias, né, o colocou, e o próprio Clarencio, como um suicida. Indireto, vamos dizer assim, inconsciente, mas um suicida. Como é que nós estamos perante as precauções, o trabalho para com o Cristo? Porque trabalhar para com o Cristo, o trabalho dentro do centro espírita, na estrutura é muito fácil, mas e para com o meu irmão? E para aquela pessoa que está em dificuldade, está em dor? Para aquela pessoa que ainda sente, né, como o materialismo exacerbado, como é que está o meu trabalho, o meu trato para com ela? É um trato cristão? É um trato fraterno? Meus irmãos, devemos, né, visualizar lá no Evangelho, no Sede Perfeitos, como é que reconhece um verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita está em transformação. Ele está domando suas más tendências. Se a minha má tendência é uma falta de respeito com a sociedade que está perante eu não estou usando a máscara, ou não estou tendo a precaução devida, que eu possa rever essas minhas dificuldades. Que eu possa dar credibilidade a estudos sérios dentro da nossa ciência. Porque o próprio Bezerra de Menezes nos fala
que a ciência humana ela é necessária e muito importante. Tem muitas pessoas que acham que a fé, né? Eu tenho fé, então não pegarei Covid. Que fé cega é essa, meus irmãos? Porque o Kardec nos ensinou a ter uma fé raciocinada. A ter uma fé lapidada pela consciência, pelo raciocínio. Não acreditar por acreditar, mas acreditar sabendo que aquilo é verídico, é sério. Então que possamos pensar como nossas atitudes e as nossas ações, como o verdadeiro espírita está trabalhando no meio de uma pandemia, está se autotrabalhando. Nas maiores dificuldades, pedir ajuda. Porque muitas pessoas acham, eu sou espírita, eu frequento o centro espírita, eu dou passe, eu faço palestra, eu sou evangelizador, então eu não preciso de uma pessoa que me ajude. Que é isso, meus irmãos? Que prepotência é essa? Nós estamos no mesmo barco. Nós somos seres imperfeitos. Nós estamos lapidando as nossas más tendências. Se a minha má tendência é o orgulho e é uma prepotência de achar que eu não necessito e não preciso de ajuda no meio de um caos social, porque fica até complicado, mas quem está 100% muito bem, dando graças a Deus de como a vida está feliz, será que está vivendo nesse planeta no meio de uma pandemia, arrasando com uma sociedade toda, dizimando famílias? Né? Uma pandemia aí que já vai para 2 anos. Então devemos analisar, devemos visualizar e nos conscientizar como eu estou vivendo, como eu estou agindo, como eu estou me autotrabalhando. Porque no momento de dificuldade, no momento de dor, eu preciso levantar a mão e falar, meus irmãos, eu preciso também de ajuda. Porque somos um elo, somos uma corrente. Somos pessoas que devemos, né, estender as mãos e quando eu necessitar, ver uma pessoa, uma mão amiga e pedir ajuda também. Porque sabemos, meus irmãos, isso está no livro Entre a Terra e o Céu, do próprio André Luiz, os sentimentos acumulados, né, principalmente de dor, de rancor, de dificuldade, né, de orgulho, eles são somados e são uma erva daninha para o nosso perispírito, ocasionando doenças ao nosso corpo físico. Então que possamos ter humildade para refletir e nos conscientizar dizendo, eu também preciso de ajuda. Porque no meio desse caos humanitário, no meio dessa dificuldade imensa, todos nós estamos no mesmo barco. Mas, meus irmãos, não podemos perder a fé, principalmente a raciocinada. Não podemos perder o raciocínio de, peraí, como eu posso auxiliar, como eu posso ajudar e como eu posso me autotrabalhar. A pandemia não é por acaso. Mas será que eu estou saindo uma pessoa melhor? Ou estou saindo uma pessoa pior? Uma pessoa que não vê a dor do meu próximo. Uma pessoa que não trabalha a empatia, a equidade. Uma pessoa que não dá credibilidade a estudos sérios da nossa ciência. Uma pessoa que nega essa pandemia a todo tempo. Como estou? Será que eu estou contribuindo não só para a minha encarnação ou para a minha sociedade? Será que estou me precavendo, né, dentro de uma gama, né, de possibilidades de evitar a transmissão do Covid? Será que eu estou me autotrabalhando para me autolapidar das minhas más tendências e estar nessa transformação, nesse barquinho que está em transição, que está em modificação, está em turbulência, mas Jesus está no leme e nós tentando subir para a regeneração? Mas eu preciso me estudar. Eu preciso visualizar, eu preciso diagnosticar as minhas maiores dores, as minhas maiores enfermidades. Eu preciso diagnosticar, fazer uma anamnese completa dos meus sofrimentos, do meu egoísmo, da minha vaidade, do meu orgulho, dos meus preconceitos. Eu preciso visualizar e fazer,
né, uma conscientização, uma visualização íntima e dizer, peraí, o que eu preciso trabalhar para me autoajudar e trabalhar meu próximo? Muitas pessoas acham que o auge da transição, né, é a pandemia, não é. A transição já vem anunciada desde do Apocalipse com Marcos. No último capítulo de A Gênese, são chegados os tempos, nós precisamos estudar, aí eu levanto uma bandeira de que possamos estudar todas as obras de Kardec, né? Principalmente o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, o Céu e o Inferno, todo o Pentateuco, né? As obras complementares é muito importante, mas básico, obra básica, vem de base, não de básico, intermediário e avançado, mas vem de base. Porque se a doutrina espírita é uma casa, o que sustenta é as obras básicas de Kardec. Se a gente vai lá na Gênesis e a gente vê, são chegados os tempos, e a gente começa a refletir. Chegou o tempo de eu começar a visualizar a minha reforma íntima, não de uma forma teórica, dentro do centro espírita, mas de uma minha reforma íntima dentro da sociedade, dentro das minhas maiores dores, dentro das minhas maiores dificuldades, dentro dos meus maiores medos. Chegou eu visualizar com humildade essas dores e pedir ajuda, e pedir conselhos, e pedir um momento de oração, de prece, de uma mão amiga, de um sirineu. Eu preciso visualizar que chegou o tempo de eu despir do homem da mulher velha e colocar as vestes do homem novo, da mulher nova. De eu não mais trabalhar com ações preconceituosas, odiosas, rancorosas, que alimenta o ciúme, a vaidade, a separação dentre os irmãos. E comece a colocar as vestes da caridade, do amor, da humildade, da compaixão, da fé raciocinada, da empatia para com o meu próximo, da cordialidade, da fraternidade. Eu preciso me colocar com essas vestes. Eu preciso me adentrar, tá no Evangelho, a essa porta estreita. Mas, Lucas, essa porta estreita, ela é muito estreita para passar. Sim, ela é estreita, ela é dificultosa. Com a pandemia, ela fica ainda mais difícil. Mas essa é a porta para a perfeição. A porta larga é uma porta de prazeres, de ignorância, de falta de compromisso, de responsabilidade. A porta estreita não. Ela dá mais trabalho, mas ela tem ali um item chamado de felicidade plena, de perfeição. Então, meus irmãos, devemos visualizar que a pandemia não foi por acaso, que é um processo natural, a espiritualidade está trabalhando, Jesus está no leme, mas eu preciso me autotrabalhar. Eu preciso visualizar a dor do meu próximo como a minha. Eu preciso visualizar com empatia. Não de uma forma seca, de uma forma rude. Encarar o desencarne. Claro que é um processo natural, a gente estuda sobre isso. Mas como falar que aquele irmão perdeu a mãe e o pai? Meu irmão, fique tranquilo. Ele desencarnou, deixa pra lá, para de chorar. Que é isso, meus irmãos? Estudos psicológicos sérios falam que o sentimento de luto ele é preciso ser sentido. A minha compaixão como um cristão, como um espírita, deve ser de um abraço fraterno, de uma amizade, de estar com aquela pessoa em todos os momentos. E principalmente, meus irmãos, de ter um autotrabalho. Porque eu preciso me trabalhar para trabalhar o próximo. Eu preciso visualizar, né, que em meio de um caos, às vezes eu estou ajudando, às vezes eu preciso de ajuda. É um trabalho mútuo. Peraí, hoje eu não estou muito legal, preciso de alguém para conversar. Pô, hoje aquela pessoa não estava muito legal, eu vou lá, falo uma palavra amiga, uma palavra de força, de fé que estamos juntos. Removendo qualquer tipo de positividade tóxica, mas colocando ali um companheirismo, uma fraternidade. Colocando ali um sentimento humano de irmandade para com aquele irmão. Não devemos visualizar a dor do meu próximo como mimimi. Porque, infelizmente, está na moda,
né? Algumas pessoas falando, isso é mimimi, isso é mimimi. Mimimi é a dor que a gente não sente. Cada um tem um tipo de resistência. Não devemos titular, não devemos parear, não devemos colocar em ranking as dores. Devemos ser uma mão amiga pelaquela dor, por aquele amigo, por aquele irmão. Então, meus irmãos, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de dor, nesses momentos de aflições, de choros, precisamos no autoestudar, autovisualizar, para autotransformar, para domar as nossas más tendências e enxergar que eu preciso também ser ali uma mão amiga para aquela pessoa que necessita e enxergar que muitas das vezes eu vou precisar de uma mão amiga. Que Deus possa nos abençoar, que a espiritualidade possa estar com todos, né, que estão vendo esse vídeo, a família de vocês, as pessoas que você conhece, né, que possamos irradiar, né, sentimento de amizade, de força, de fé, de coragem, que vamos vencer e vamos passar por isso. Mas com fé raciocinada, eliminando qualquer tipo de fake news, eliminando qualquer tipo de positividade tóxica, injetando humildade, companheirismo, coragem e muito amor. Que Deus possa estar conosco e daqui e daí também emanar sentimentos de cordialidade, de amor ao próximo, aquelas pessoas que foram, né, para o plano espiritual, que a espiritualidade amiga responsável por esse trânsito entre o plano físico e o plano espiritual possa estar acolhendo esses nossos irmãos. Que Deus nos abençoe e muita paz, meus irmãos. Fiquem com Deus, fiquem com a luz e lembrem-se que devemos caminhar com o Cristo rumo à regeneração. Eu preciso estar nesse barquinho. Eu preciso visualizar a dor do meu próximo como a minha dor. Eu preciso visualizar que eu também sinto dor. Eu preciso estar pronto para subir no barco. Mas para isso, eu preciso me trabalhar e ajudar a todos que precisam. Deus abençoe. Fiquem com Deus.